Sua, que Jesus te ilumine muito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Celinha. Ainda bem que é o espiritual, né? Que é de falar aqui algumas reflexões, porque se fosse o normal, vocês estavam mais enrolados ainda. Então, esse aqui fica menos pior. Ainda mais que hoje é aniversário da Rita, né, Rita? Parabéns, muitas felicidades. Aí ia precisar de um prato especial, aí danou-se mesmo, né? Então, esse aqui fica mais garantido de ser um pouquinho melhor. Vai ter o Então, banquete espiritual. exato, isso aí. Ontem foi aniversário do Vitor Hugo e ele, para comemorar o aniversário dele, ele fez um evangelho no lar 9h30 da noite. Falei, é demais para mim. Mas hoje estamos aqui fazendo com a Rita. Ela está aqui na reunião aproveitando junto com a gente. Então, a gente não participou ontem, Celine, mas hoje a gente participa no da Rita aqui, né? Então, é isso. Bom, então, já que o Sérgio Alvim ele teve um imprevisto, não vai poder participar, mas ele vai estar aqui no dia 21 de maio, a gente continua o Livro dos Espíritos, né? Hoje vocês vão me ajudando, a gente vai lendo juntos e, e interpretando, pensando, enfim. Bom, então a gente parte da questão 849, ainda sobre o tema livre-arbítrio, e depois, provavelmente, a gente entra no próximo tema, que já estamos quase finalizando essa parte, mas a gente gosta bastante, né? Porque toca o nosso dia a dia, são situações que fazem parte da nossa rotina ou de pessoas que a gente conhece, enfim. Então, aqui na 849, Kardec pergunta: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, a gente sabe que o instinto ele está muito ligado ainda a questões animais, né, do homem enquanto animal, como um ser primitivo. Enquanto que o livre-arbítrio ele vai aparecendo à medida que a nossa inteligência vai se desenvolvendo. E aí ele vai tomando gradações cada vez maiores, né? Então, o instinto ele faz parte e é presente em cada um de nós. Mesmo nós já com o livre-arbítrio mais desenvolvido, nós ainda preservamos o instinto de preservação da vida, de alimentação, de reprodução e por aí vai. Então, aqui, o Kardec quer saber se a faculdade predominante num homem, ainda em estado de selvageria, ou seja, de uma barbárie, de um início primitivo, se é o instinto ou se é o livre-arbítrio. E aí os espíritos esclarecem que nesse estado de selvageria, o que predomina ainda é o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Então, o que predomina ainda é o instinto, nesse estado de selvageria. Mas temos a inteira liberdade em determinadas coisas. Então, eles explicam, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Então, na verdade, nós aplicamos essa liberdade de acordo com as necessidades que nós temos. Então, nós temos ali as necessidades, por exemplo, de alimentação. A necessidade de alimentação, ela é pautada no instinto, ou seja, nós precisamos nos alimentar para sobreviver. Agora, dentro da alimentação, nós podemos escolher como nós nos alimentamos. Que tipo de alimento eu vou ingerir, que tipo de bebida eu vou colocar para dentro. Então, essa liberdade vai fazendo com que eu consiga usar o meu livre-arbítrio dentro das minhas necessidades. À medida que eu vou tendo mais conhecimento, mais esclarecimento, aí eu, do que um selvagem, por exemplo, aí, consequentemente, eu vou fazendo melhores escolhas e tendo mais responsabilidade sobre os meus atos. Então, a gente pode fazer analogia a uma criança. A criança ela tem a necessidade de alimentação assim como nós. As crianças, no início, elas não sabem como elas devem... Desculpa. As crianças, no início, elas não sabem como elas devem se alimentar, ou o que devem se alimentar. Elas simplesmente vão
se alimentar de acordo com aquilo que nós dermos para ela comer. E desculpa, pessoal, minha garganta secou do nada. Então, se a criança nós precisamos dar os alimentos que são saudáveis a ela, mesmo que ela não queira, porque ela ainda não tem responsabilidade pela alimentação, porque falta conhecimento. Se deixar, a criança vai querer só comer doce, picolé, e ela não vai conseguir fazer uma alimentação que traga um benefício, que seja saudável para ela. Por quê? Porque falta entendimento. Então, é como se fosse ainda um estágio selvagem. À medida que ela vai avançando, que ela vai tendo conhecimento, ela pode continuar se alimentando, por exemplo, só de doces. Mas aí ela está usando o seu livre-arbítrio, ela já vai ter a inteligência, mas terá que arcar com as consequências desse ato. Porque aí ela é responsável pelas suas escolhas. Então é assim que o livre-arbítrio vai se desenvolvendo em cada um de nós. No início, nós temos ali um instinto que ele vai predominar e vai ser responsável pelas nossas escolhas, por aquilo que nós fazemos na nossa vida. À medida que nós vamos progredindo intelectualmente, a nossa escolha, nosso livre-arbítrio, ele vai aumentando. E aí as nossas responsabilidades pelo aquilo que nós vamos escolhendo também vai aumentando. Celinha. Pedro, esse exemplo da criança é muito interessante, e a gente, aproveitando esse exemplo, a gente pode pensar, né, que se a criança, esse exemplo do doce que você deu, se a criança não conhece doce, ela não vai querer comer doce. Ela só vai querer comer doce a partir da hora que ela tem acesso ao doce. Se ela morar lá numa tribo, no meio da floresta, e não encontrar o doce, por exemplo, o chocolate que a gente come, que ninguém gosta, né, mas que come, ela vai querer comer o chocolate, vai querer o picolé. Mas se ela não conhece, ela não quer. Então, também é assim, à medida que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai desejando coisas, né? Desejando situações que podem ser boas ou não. É o uso do livre-arbítrio, né? De acordo com as nossas escolhas. Sim, a gente precisa conhecer, né? Agora, tem uma outro ponto aí dentro dessa sua fala, que é o seguinte. O chocolate, enquanto prova, vai ser apresentado para todos nós. O chocolate no sentido de provas morais. Então, por quê? Porque todos nós precisamos passar ali por alguns testes, como, por exemplo, o da riqueza, o da pobreza, enfim. Então, nós passaremos por esses testes e usaremos o nosso livre-arbítrio para podermos fazer as nossas escolhas, e aí alguns testes já passamos e outros não. Por isso que nós ainda estamos aqui. Então, o que causa, na verdade, a vontade de querer o chocolate? É porque ainda somos tentados por eles, porque ainda temos um desejo por ele. Porque a partir do momento em que eu não tiver mais o desejo pelo chocolate, posso ter um chocolate na minha frente que ele não vai fazer uma tentação. Então, Emmanuel, ele comenta a seguinte situação, que nós só somos tentados por aquilo que ainda desejamos interiormente. Então ele diz assim: se nós pegarmos dois pratos, um repleto de diamantes e o outro repleto de milho cru, e colocarmos em cima da mesa, se vier um ser humano e analisar aqueles dois pratos, o milho cru não vai tentar ele de forma alguma, mas os diamantes que ele poderá pegar vai ser tentado. Agora, se nós oferecermos esses dois pratos para um cavalo, ele nem sabe o que é diamante, não vai estar nem aí. Mas o milho cru vai ter muito mais valia para ele. Então, nós só conseguiremos ser testados por aquilo que nos causa uma tentação. Então, a grande questão que a gente precisa observar também é se nós já conseguimos vencer essas tentações em relação à perfeição moral, né? Em relação às nossas paixões.
Porque hoje o chocolate ele pode ser algo, lógico que não é, né? Só um exemplo. Mas o chocolate ele pode ser uma imperfeição nossa e por isso que quando nós nos deparamos com ele, a gente ainda não conseguiu resolver essa situação internamente. Às vezes é uma prova, é uma situação em que eu me coloco em determinada circunstância, que aquilo me causa desconforto, eu ainda não sei como lidar e posso vacilar. E aí eu vou e como chocolate. Aí a gente reencarna de novo. Então passa pelo mesmo teste dentro da mesma reencarnação. Até aprender a lidar e a saber usar o livre-arbítrio para usar do chocolate, para poder usar daquela situação como deveria ser. Então, é isso. A gente, às vezes, ainda vai passar por situações que nós não conhecemos, como não conhecemos o chocolate, então a gente não deseja o chocolate, mas daqui a pouco a gente vai passar por provas que a gente vai ser apresentado ao chocolate. E aí, se a gente vai comer 10 chocolates, ou se vai comer só uma fileirinha, aí vai ser o nosso livre-arbítrio que vai decidir. E, consequentemente, teremos as consequências dele. Se a gente come 10 barras de chocolate, pode ser que dê uma diarreia. E aí a gente vai perceber, opa, abusei, passei do ponto. Então, eu preciso aprender a usar dessa minha liberdade. Ao invés de comer 10 barras, eu vou comer um quadradinho, vou comer uma barra só. E aí a gente vai dosando isso até aprender a usar desse livre-arbítrio, né? Alguém tinha levantado a mão. Não sei se foi sem querer ou se alguém quer comentar alguma coisa. Não, foi sem querer. Então tá bom. Não sei se a Celinha quer comentar mais alguma coisa também, né, Celinha? Não? Não, está Então, tudo ótimo. certo. Bom, e por fim, então, dentro desse tema, a questão 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Então, a posição social é aquela que nós temos mediante a sociedade, né? Então, ele quer saber se essa posição, para o homem, se não constitui obstáculo, às vezes, a essa inteira liberdade dos seus atos. Porque nós sabemos que uma pessoa que tem uma condição, por exemplo, financeira, social elevada, ela vai ter liberdades completamente diferentes de pessoas que são ali assalariadas ou que recebem apenas um auxílio, né? Então, como é que se dá isso tudo? Como é que fica essa inteira liberdade dos atos? E aí os espíritos esclarecem, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixai-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então, cada um de nós, mediante a situação social em que nós nos encontramos perante a sociedade, teremos ali as suas exigências, teremos ali a nossa liberdade pautada dentro daquilo que nós temos enquanto sociedade. Por exemplo, as mulheres aqui no Brasil têm uma liberdade muito maior do que algumas que vivem no Oriente Médio, por exemplo. Então, dentro dessa liberdade imposta pela própria sociedade, ela vai responder de acordo com aquilo que ela é capaz de fazer, de acordo com aquilo que é permitido enquanto até mesmo legislação do país. Então, ela está restrita a uma questão social. E aí, consequentemente, Deus é justo e leva isso em conta. Agora, os espíritos finalizam dizendo: deixai-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então, é sempre de importância para nós o esforço para vencer os obstáculos. Isso é uma responsabilidade que todos nós temos. Então, seja ele o obstáculo que for, nós precisamos sempre suplantar esse obstáculo. Porque a vida e o progresso nada mais é do que uma escada. Por isso tem também o simbolismo ali da escada de Jacó, né? Porque é o seguinte, sempre teremos um degrau à nossa frente. E aí aqui a gente está. Só que aí a gente começa a fazer escolhas e começa a bater a cabeça, até entender como lidar com essa prova ou com essa situação. A partir do momento que a gente olha para cima, verticaliza, muda a forma de pensar, a gente vê que pode subir esse degrau. E aí eu subo o degrau e daqui a pouco aparece um outro obstáculo para eu ultrapassar. E assim a gente vai fazendo ao longo de toda a nossa jornada. Então os obstáculos, eles nunca faltarão na nossa vida. Portanto, é sempre de responsabilidade nossa
lutar, pensar, discernir, para que a gente use a inteligência, use a liberdade, use o livre-arbítrio para poder superar todos esses obstáculos. Então, é isso. A gente finaliza aqui esse subtema do livre-arbítrio. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, quer retomar algum ponto. Senão, a gente passa para o próximo item aqui da Lei de Liberdade. Bom, então vamos seguir. Deixa eu abaixar aqui. Agora a gente vai falar sobre a fatalidade, né? Então, o Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Então, esse pré-determinismo, né, assim, como é que funciona isso? Porque as pessoas, até mesmo nós, espíritas, às vezes, até no sentido de tentar consolar a pessoa, ou de ter alguma forma de responder algo que as pessoas vêm nos narrar, vêm, às vezes, desabafar, a gente fala, não, é assim mesmo. Se aconteceu assim é porque era para acontecer, vamos confiar, nada está fora dos planos, não sei o quê. Mas será que existe um determinismo? Será que, de fato, tudo que acontece era para acontecer? Como é que funciona isso, né? Então, Kardec ele pergunta se, de fato, essas fatalidades, esses acontecimentos pré-determinados, se eles existem, né? Ou se tem a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio interferindo nisso tudo. E aí os espíritos deixam claro, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Então, a fatalidade ela está relacionada à escolha que nós fazemos ao encarnarmos e está relacionada à prova que nós vamos sofrer. Então, a fatalidade só existe em relação à prova que nós, espíritos, escolhemos antes de encarnar. E isso a gente precisa ter muito claro. Porque ele não coloca outra situação aqui. Na resposta dos espíritos, essa primeira frase, ele só lança a ideia, o conceito, e agora ele vai desdobrar. Então, eles mostram para nós que a fatalidade existe em relação às provas que nós escolhemos. Então, aqui já vem um outro ponto também de reflexão. Nós escolhemos as nossas provas. As expiações, elas muitas vezes são impostas. Por quê? Porque a gente precisa passar por elas. É a lei de causa e efeito. Nós escolhemos, infringimos a lei divina e agora precisamos reparar. Mas as provas, elas são escolhidas por nós mesmos. É óbvio que há um planejamento, um aval dos nossos guias e mentores, daqueles que são os responsáveis pela nossa encarnação. Mas a gente vai dar pitaco. Então, tem vezes que a gente escolhe demais, tem vezes que a gente pede de menos, e aí a gente vai ajustando junto com eles. Só que agora os espíritos vão desenvolver a ideia. Eles vão dizer assim, escolhendo-a, ou seja, escolhendo a prova que nós vamos sofrer, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Então, a partir do momento em que a gente escolhe uma prova, a gente praticamente escolhe um destino, porque a gente vai passar por aquela situação daquela prova. Então, é uma consequência das nossas escolhas. Só que ele diz assim, falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, aqui a gente dá mais uma paradinha, por quê? Porque essa escolha ela está relacionada às provas físicas. E aí também cumpre salientar que essas escolhas em relação às provas, elas não são super específicas. Como assim, Pedro? Por exemplo, vamos supor que o Pedro ele escolha uma prova como ter, sei lá, dificuldade de locomoção. Então, o Pedro ele escolhe, antes de encarnar, ter uma dificuldade de locomoção por 30 anos, um exemplo. E aí, vai chegar um determinado momento, vamos supor, quando eu fizer 30 anos de idade, dos 30 aos 60, o Pedro vai enfrentar essa prova de locomoção. Agora, o que vai acontecer
para que dê início a essa prova física? Aí são várias possibilidades, que não há um determinismo nessa circunstância. Então, pode ser que aconteça um acidente de carro, por exemplo, e ali o Pedro tenha dificuldade de locomoção? Pode ser. Pode ser que ele machuque correndo? Pode ser. Pode ser que ele desenvolva uma doença e, de repente, pare de andar? Pode ser. Então, as possibilidades para chegar no objetivo final são inúmeras. E aí vai depender das circunstâncias e vai depender das minhas escolhas ao longo dessa mesma encarnação. Mas o fato é que quando eu escolho a prova física, eu estou escolhendo, por consequência, um destino, uma fatalidade. Eu vou passar por aquilo. Agora, como que isso vai se despertar, como isso vai aparecer na minha vida, aí a espiritualidade amiga e a providência divina vai atuando e vai levando a essas circunstâncias para que a gente consiga passar pela prova. Então, é assim que a prova física funciona. Agora, os espíritos fazem uma distinção aqui das provas físicas, que estão relacionadas a essa fatalidade, mas eles fazem a distinção aqui em relação às provas morais. Porque aí, em relação às provas morais e às tentações, e aí está relacionado ao chocolate que a gente estava conversando aqui antes do livre-arbítrio, o espírito ele vai sempre conservar o seu livre-arbítrio em relação ao bem e em relação ao mal. Então é ele que vai escolher se ele vai resistir à prova ou se ele vai ceder. Então eu posso escolher entre o bem e o mal, entre fazer ou não fazer, entre ajudar ou ignorar. Aí é uma escolha do espírito. Não há um determinismo. Então a gente aqui consegue fechar o raciocínio. Em relação às provas que nós escolhemos, em relação às provas físicas, há sim um determinismo, que todos nós passaremos. Não teremos escolha nesse sentido, porque escolhemos antes de encarnar. Agora, em relação às provas morais, elas vão aparecer na minha vida, em diversos momentos. E aí eu posso escolher ceder ou não a essa prova. Ficou claro essa parte? Porque mesmo dentro de uma prova física, eu posso ter uma prova moral. Porque, por exemplo, dentro dessa minha... É só um exemplo, eu não quero ficar aleijado não, mas se eu ficar aleijado, ficar 30 anos sem andar, é uma prova física que eu escolhi. Mas dentro dessa prova física, pode também estar com ela uma prova moral de paciência. Então, a prova física eu não tenho como fugir dela, mas a paciência vai ser uma escolha minha, cultivá-la ou não, ser resignado ou não, trabalhar para melhorar a minha situação ou não. E aí eu posso ceder, posso dar brechas aos bons espíritos, aos meus guias e mentores, para vencer essa prova moral, ao mesmo tempo em que eu venço a prova física, ou então eu posso simplesmente passar pela prova física, mas ceder na prova moral, porque aí eu brigo das pessoas que vão cuidar de mim, eu brigo com a pessoa que vai empurrar minha cadeira de rodas, eu não tenho paciência com a pessoa que vai me ajudar a dar banho, por exemplo. Então eu passo pela prova física, mas padeço na prova moral. Então, temos essas duas distinções. Ficou claro essa parte aqui? Joia. Eu poderia falar que a minha mãozinha não tá aparecendo aqui para mim. Sulimar? É isso. Ah, tá, mas aí você pode interromper, não tem problema não, fica à vontade. Desculpa, é que a mãozinha aqui não está aparecendo para mim, não sei o que houve. Eu não entendi bem. Então, toda a nossa existência aqui na Terra, tudo que a gente passa, isso já está programado. Então, nada é fatalidade. É isso? Não, tem coisas que nós passamos que não estava programado. O que há de fatalidade e de programação, vamos dizer assim, de destino, são as nossas provas físicas. Ou seja, aquilo que nós passaremos, que nós escolhemos antes de encarnar. E aí podem Então, ser... tudo Pode... isso que está acontecendo, assim, que acontece na Terra, isso todos nós temos que passar por isso, é isso. Só em relação... Não adianta a gente querer. Não, a gente pode melhorar, cada um melhorando um pouco, a Terra vai melhorar, mas a gente vai ter que passar por isso, é isso. Não, vamos analisar do ponto de vista individual e não como do ponto de vista coletivo, tá? Certo.
analisando do ponto de vista individual. Nem tudo que acontece com a gente é uma prova que nós escolhemos antes de encarnar. Certo. Então, por exemplo, se eu, Pedro Arthur, começo a comer muito doce e desenvolvo uma diabetes, isso vai me dar um problema físico, concorda comigo? Que vai estar Concordo. afetando diretamente o meu corpo. Sim. Mas se eu escolho comer muito doce e não tinha nada disso no meu planejamento encarnatório, sou eu que estou escolhendo aqui. Então está acontecendo no físico, mas não tinha um planejamento para eu desenvolver uma doença. Então é a minha escolha aqui. Que é Entendi. diferente, por exemplo, do que eu, enquanto espírito, no mundo espiritual, escolher o seguinte: olha, eu vou passar por uma prova no âmbito físico, que é, como eu disse aqui, não me locomover. Então, vai acontecer uma determinada circunstância, seja ela qual for, que vai impedir com que eu ande aqui no corpo físico. Então, são situações diferentes. Uma, eu escolho aqui na Terra, através do meu livre-arbítrio, que pode refletir no meu corpo físico. A outra, eu já venho programado no mundo espiritual para passar por aquela situação. Então, Entendi. acho que talvez agora tenha ficado mais claro. Ficou. Ficou para Ficou? mim. Para mim ficou mais claro. O que eu estava pensando ficou. Obrigado, tá, Pedro? Categorizar, porque a gente vai analisar da seguinte forma: poxa, tudo que eu passo, será que é uma prova que eu escolhi no mundo espiritual? Será que é uma expiação que eu estou passando? Será que o meu uso do livre-arbítrio inadequado? Então, a gente precisa sempre também lançar mão do Evangelho segundo o Espiritismo em relação a causas atuais das aflições e as passadas. Por isso, o exame da consciência e de repassar o dia, que Santo Agostinho nos recomenda, é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa sempre analisar se no meu dia atual eu não estou arrumando encrenca para mim mesmo, se eu não parei de cavar o buraco. Então, olhe para o meu dia. Poxa, o que eu fiz no meu dia está melhorando a minha saúde mental, espiritual e do meu corpo físico? Porque se tiver, aí beleza, eu estou progredindo. Se eu ainda estiver agindo bem durante o meu dia e aparecer essas situações que me são adversas e que eu não gostaria de enfrentar, eu fico com a consciência tranquila que isso pode ser uma prova, uma expiação, mas não me importa se é prova, se é expiação, o que for, que eu vou enfrentar, eu vou vencer, eu vou lutar e usar as minhas escolhas atuais para progredir. Então, é só para ajudar nesse discernimento aí dessas questões. Leia. Pedro, eu fiquei na dúvida que com relação a quando você disse da programação antes de reencarnar, por exemplo, no caso da dificuldade de locomoção, isso aí não seria uma expiação? Porque eu fiquei um pouco na dúvida aqui entre a expiação e a prova, porque eu já assisti algumas palestras onde eles dizem que no caso a expiação, tudo individualmente falando, né? Sim. A expiação seria, vamos dizer assim, uma condição que a gente escolhe, onde, entre aspas, não teria como solucionar naquela encarnação. O espírito passaria com aquela dificuldade a encarnação inteira. E a prova tipo assim, é uma escolha. A pessoa ela escolhe aquela prova, mas ela pode desistir, procurar ajuda, solucionar aquela situação ou não. Isso aí, inclusive, eu tive orientação sobre isso, no meu caso pessoal, em relação à separação entre cônjuges, entendeu? Então, assim, não seria uma relação de expiação, seria uma prova onde que eu poderia optar em continuar ou desistir. O que você poderia me falar sobre isso antes dos seus estudos aí, por favor? Tá, vamos na doutrina. O que é importante a gente falar quando a gente analisa, né, principalmente questões pessoais?
se eu tenho, por exemplo, um caso de, ainda usando o exemplo da locomoção, eu posso ter o mesmo caso de problema de locomoção em duas pessoas. Para uma, pode ser uma expiação, para outra pode ser uma prova. Então, eu não posso analisar o caso assim, a pessoa que tem problema de locomoção é sempre uma expiação, e a outra pessoa é sempre... Não tem jeito de eu fazer isso, de analisar, pegar a consequência do fato e sempre analisar a consequência associando a causa. Então, isso é para tudo dentro da doutrina espírita, porque a situação que aparece no mundo material é apenas um reflexo do espiritual. E o espiritual aí pode ser provas ou expiações. Então, a gente não pode fazer essa analogia direto. Primeira parte ficou clara? Ou ficou confuso o meu pensamento? Porque eu achei que ficou meio confuso na minha fala. Pode falar, Celinha. Só para, assim, ajudar um pouquinho, não sei se eu vou conseguir, mas é importante a gente relembrar, né, o conceito de prova e expiação. A expiação é pagamento de dívida, para a gente sintetizar, tá certo, Pedro? A gente vai reparar, vai recompor aquilo que a gente, em outras situações anteriores, ficou devendo à lei divina. Então, vamos pagar o débito, vamos ressarcir esse débito. A prova é o desafio para o nosso aprimoramento. A gente acredita que já tem condição de progredir em determinados aspectos e a gente escolhe a prova. Tanto a expiação quanto a prova são escolhas que podem ser feitas antes de reencarnar, ou até durante a vida reencarnada, tá certo? Sim. Exatamente isso. As provas, elas são desafios escolhidos ou aceitos por nós, espíritos, antes de encarnar. E essas provas, elas só têm um objetivo, que é o aprendizado, o fortalecimento de virtudes e a nossa evolução moral e espiritual. As expiações, elas vão diferir das provas por serem consequências dos nossos erros, né, das nossas ações cometidas e vindas passadas, e aí faz parte do nosso processo de reparação e de crescimento espiritual. Então, elas se distinguem dessa forma. Mas as duas podem se apresentar da mesma forma aqui na Terra. Então, para uns, o problema de locomoção pode estar relacionado ao campo da prova, enquanto que para outros, o processo de locomoção pode estar relacionado à expiação, porque vai depender da história do espírito, do que ele vai precisar passar ali. Então, eu não consigo fazer a seguinte analogia: quando a pessoa passa por isso, é uma prova; quando a pessoa passa por aquilo, é uma expiação. Porque esse bastidor a gente não sabe. O que a gente sabe é o conceito que a doutrina nos oferece, que é exatamente esse que a Celinha trouxe. Expiação está relacionado às consequências diretas dos nossos erros passados. E as provas, elas são desafios escolhidos ou aceitos por nós antes de encarnar, que visam, fim, o nosso crescimento. E ainda tem mais. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Esse é um conceito importante também para a gente não distinguir. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente está no processo de expiar aquilo que nós fizemos para trás, aquelas dívidas que nós estamos para trás, nós estamos naturalmente em prova, em teste, para ver se a gente vai dar conta de fazer a expiação. Agora, quando nós passamos por uma prova, não significa que a gente cometeu alguma coisa equivocada naquele sentido em encarnações passadas. É apenas uma prova para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento moral. Então, não sei se ajudou ou se complicou mais, Leia. Se tiver complicado mais, você fala de novo, para a gente tentar explicar de outra forma. Não, Pedro, eu entendi direitinho. É porque tem alguns anos eu assisti uma palestra ao vivo aqui com o Zé Raul Teixeira, só sobre isso ali, foi no ProMúsica, deve ter só uns 20 anos, mais ou menos. Então, ele focou muito nisso, e justamente na época que eu estava vivenciando essa situação, né? Então, a princípio aqui eu fiquei um pouquinho confusa, porque à medida que, né, você vai aprofundando os estudos na doutrina, novas descobertas, a gente vai tendo outros entendimentos, né? E então
vai melhorando, mas agora já ficou bem claro para mim. Obrigado, viu? Desculpa interromper aí. Não, de forma alguma, assim que é bom. Claudinha. Então, boa noite para vocês. Vou até aparecer aqui. Boa noite para vocês. É que eu acho que esclarece, eu não tenho certeza, eu acho que esclarece bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, dos bem-aventurados que têm o puro coração, ele fala no item 20 do Cura das, aquela mensagem do Cura das, em que a moça pede para ele curar os olhos dela. E que ele fala que ele explica, acho que o pessoal poder, eu não vou falar, né? Porque eu não vou ler aqui o texto, mas acho que se o pessoal puder dar uma olhada lá, no capítulo 8 do Evangelho, item 20, ele vai explicar direitinho essa situação, em casos em que não tem condição da pessoa ser tratada, é uma expiação, ou não, que ele vai tentar curar a moça. Mas se ela não for curada, é porque é uma expiação. Ela não pode ser curada. Se ela for curada, realmente a vista dela, é porque Deus permitiu, entendeu? Ele vai explicar isso. Então, eu sugeria, se possível, o pessoal se interessar, capítulo 8, Evangelho, item 20, do Cura das. É maravilhosa essa mensagem e ele vai explicar direitinho essas dúvidas que o pessoal está tendo. Quando que é expiação, quando que não é, e o que que acontece, né? Quando pode, quando não pode, né? Porque às vezes a gente tem um problema físico e fizemos tanta maldade na outra encarnação passada que nessa viemos com essa restrição. Ou, ao contrário, viemos com essa restrição, mas fizemos tanta caridade nessa encarnação, fomos tão bons que Deus permitiu que aliviasse a expiação. Então, tudo depende, é o que o Pedro falou mesmo, tudo depende, é relativo. Agora, a moral depende da gente mesmo. Se eu quiser pensar em matar o outro, eu vou estar criando para mim novos problemas morais para as próximas encarnações. A escolha é minha. Ninguém me obrigou a matar ou não matar. Eu que quis. Na próxima encarnação também vou resgatar, né? Então, eu acho que esse pedaço aqui do Evangelho explica bem essa dúvida de vocês. Depois, se você quiser, Pedro, você poderia colocar aí no grupo. Obrigada. Boa indicação, Claudinha. Capítulo 8, item 20. Mandei aí no chat pro Do pessoal. Cura das. Ler certinho, né? Ler na íntegra é melhor. É. Obrigado, Claudinha. Obrigada a você. Edu ou Claudinha Franco? Hoje é o Edu. Boa noite a todos. Eu acho que é muito mais didático para o pessoal se tiver um exemplo, né? Que a gente ouve muito em palestra, né? Então, por exemplo, se eu, Eduardo, encarnei numa tribo muito tempo atrás, né? Lá se tinha o hábito de cortar os braços dos inimigos, né? Enquanto estava cortando o braço por cortar, e ali, como um ser simples e ignorante, eu não fazia por mal, mas por um hábito ruim. E durante a vida eu parei de cortar braço porque eu vi que aquilo feria o meu semelhante. Isso praticamente não vai gerar muito karma, não. Na outra vida eu vou perder no máximo uma unha, né? Mas se eu fizer o bem, né? Mas vai vindo as encarnações, vamos ver se eu, de repente, adquiri esse hábito de cortar braço por prazer. A coisa se agravou muito mais. Eu vou vir numa outra vida sem braço, né? Ou vou perder esse braço durante a vida, né? Mas se lá numa outra encarnação estava programado para perder esse braço, mas fiz tanto bem como a Claudinha falou aí, né? Claudinha Rodrigues falou, fiz tanto bem, eu posso só perder uma unha, ou quem sabe um dedo, né? Só queria deixar esse exemplo, que eu vi isso numa palestra, achei muito didático essa forma que a pessoa explicou. Obrigado, uma boa noite. Show, Edu, obrigado. Luciano. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Show? Sim. Muito bom esse exemplo que o Edu trouxe, mas, de outro lado, também a gente tem que ficar um pouco
atento, porque, na verdade, quando a gente pensa, né, dos nossos erros e os nossos equívocos, e vamos pagar isso da mesma forma, seja através de uma prova, uma expiação, mas da mesma forma, algo do tipo, sei lá, tinha por hábito chutar o cachorro do vizinho, como o seu Zé dizia, né? E na outra vida, ouvi com a perna dificultosa ou sem a perna. Na verdade, a justiça divina nos ensina a doutrina dos espíritos, né? Deus, na verdade, ele é o mediador, né? A lei de causa e efeito também é mediadora entre os nossos atos e como vamos resgatar isso. Então, não necessariamente, pode ser que seja, mas não necessariamente da mesma forma, né? Então, é Deus que vai ponderar, né, dadas as nossas capacidades, as nossas forças morais, principalmente, aquilo que podemos pagar. Então, pode ser que, de fato, eu venha com um problema na perna, ou pode ser que eu venha com uma missão, por exemplo, missão não, né? Com um trabalho, com uma prova, por exemplo, já que eu chutei cachorro, outras existências, vou ter que cuidar de cachorro agora com muito sufoco. Vou abrir uma ONG de cachorro, vou ter 500 cachorros para eu poder cuidar. Então, a justiça divina opera dessa forma também, né? Então, ela vai mediando, né, os nossos equívocos, né? Tem também as questões relacionadas aos atenuantes e os agravantes, muito bem demandado pelo Edu, né? Daquilo que a gente faz, o meu grau de ignorância acerca daquele assunto. Mas o fato é que todo mundo precisa limpar a própria sujeira também, né? Mas quem vai mediar isso, dada a nossa capacidade, nossa possibilidade, principalmente a moral, né, para resgatar isso, é Deus também. Então, a gente vê que essas coisas não têm uma fórmula certa, né? A justiça divina, ela nos escapa muito, porque somos muito imperfeitos para poder entender. Porque nós temos certeza que, de fato, Deus nos ama e nos proporciona provas ou expiações, tal qual também a nossa força. É isso. É muito bom, Luciano. Assim, muito bom esses exemplos que vocês deram também. Só antes de continuar aqui a fala, eu acho importante no sentido assim, sempre a gente voltar para os conceitos, né? Então, o conceito lá de prova, o conceito de expiação, é importante que a gente saiba, porque está dentro da doutrina e nós precisamos disso enquanto conhecimento. Esses exemplos, eles ajudam a gente nesse conceito de provas e expiações e ajuda a memorizar, a gravar, a entender melhor. Agora, a gente fica como recomendação para todos nós, sempre ter muito cuidado ao tentar analisar isso na nossa própria vida e, sobretudo, na vida dos outros. Então, porque às vezes as pessoas vão chegar assim, isso que eu estou passando é uma prova ou expiação? Ou então, nós mesmos, isso que eu estou passando é uma prova ou uma expiação? O que mais vale, na verdade, é o processo de autoconhecimento. É de buscar a nós mesmos e falar assim, independente do que se é uma prova ou se é uma expiação, o que eu tenho como recurso para poder vencer isso? O que é que a doutrina espírita e o evangelho de Jesus me orienta para passar e vencer isso? Seja uma prova, seja uma expiação, porque a verdade mesmo, é que nós dificilmente saberemos. Ou se soubermos que aquilo que estamos passando é por uma prova ou por uma expiação, como é que a gente vai fazer essa matemática divina aí que o Luciano usou como exemplo? Né? Como é que vai entrar a misericórdia nessa equação? Como é que vai entrar essa matemática da caridade que eu estou fazendo aqui durante a vida para saber se eu vou perder um braço ou um dedo? Percebe que é difícil a gente... Difícil não, eu acho que é quase impossível a gente saber como é que vai equacionar isso tudo. Então, o que mais vale é a gente se conhecer e ter essa capacidade de amar, de perdoar e de fazer o evangelho. Então, é muito bom a gente ter esses conceitos claros, mas muito cuidado sempre em se cobrar demais ou cravar coisas, né, sobre nós e sobre os outros. Então, é só isso. Bom, então, continuando aqui o texto também, as considerações foram ótimas. Ele estava falando, então, das provas físicas, né, que são aí relacionadas à fatalidade, e as circunstâncias que podem levar a essas provas físicas são diversas, mas em relação ao moral, nós somos sempre senhores de decidir ceder ou resistir a esse impulso. Vai depender de cada um de nós. E aí agora os espíritos continuam dizendo, ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Então, quando nós estamos passando por uma prova moral
E os nossos guias e mentores, os nossos espíritos afins, aqueles que querem o nosso bem e são espíritos superiores, eles podem ver que a gente está a ponto de ascender. E vem aqui e nos inspira, nos coloca um pensamento para repensar, para poder ter calma, para poder discernir melhor na situação. Mas eles não podem fazer pela gente. Eles não podem nos obrigar. Eles não podem dominar a nossa vontade e fazer uma boa escolha. Porque se eles fizessem isso, onde que está o nosso mérito? Então, quem fez a prova foram eles, não foi a gente. Então, eles podem nos ajudar, nos levar na cara do gol. Mas quem precisa chutar para o gol somos nós mesmos. Agora, por outro lado, dizem os espíritos, um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnada deixa de se conservar livre de qualquer péias. Então, os espíritos bons quanto os espíritos maus, né, e aí a gente sabe que esse mal é um estágio, não é indefinitivo, eles podem nos influenciar para o bem ou para o mal, para vencer aquela prova, aquela tentação, ou não, ou a sucumbir. Agora, a escolha é sempre nossa, né, como nós vamos agir. Então, os espíritos inferiores, eles ainda podem nos causar medo, pânico, criar quadros mentais, colocar pensamentos que nos causam uma certa ansiedade ou que nos amedrontem, mas a vontade é nossa, o discernimento é nosso. E a gente pode falar assim, opa, isso que eu estou pensando, às vezes não é real. Porque muito do que nós sofremos, em realidade, está muito mais no nosso campo das ideias do que no fato em si. Eu não estou dizendo que a nossa imaginação não é real, porque ela é sim real. Mas, se nós analisarmos bem, nós sofremos muito mais em pensamento do que no fato e na circunstância concreta do mundo material. Por quê? Porque nós imaginamos cenários adversos. Nós imaginamos o futuro e aí colocamos medo, colocamos situações, colocamos várias questões que ainda nem aconteceram, que podem ser que nem aconteça, mas a gente fica imaginando e vivenciando algo que está no futuro, na nossa imaginação, e isso causa reflexo agora, no hoje, em como nós nos sentimos. Trazem consequência no nosso corpo físico, porque isso pode causar uma certa ansiedade ou nervosismo e atacar o meu estômago, a minha dor de cabeça, ou ficar preso no passado. Então, a gente está vivendo na imaginação, ao invés de vermos o atual, o agora. Por isso que é importante sempre, quando percebermos que estamos indo para o futuro, opa, deixa eu voltar o meu pêndulo aqui para o centro. Se percebermos que estamos indo para trás, para vivenciar o passado, para ficar ali na culpa, no remorso, na mágoa, a gente precisa refazer e voltar para o nosso pêndulo no centro, né? Agora que fechou todo o raciocínio, querem fazer mais algum comentário enquanto tomo mais uma água, que hoje minha garganta tá danada. Bom, então vamos adiante. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhe estará no destino o infortúnio? Então, tem pessoas que, assim, não adianta o que fazem, né? Assim, parece que elas vão ter aquela fatalidade independente do que elas fizerem, né? Então, ela resolve, daqui a pouco aparece outra, e assim vai. Então, será que está no destino dela esses infortúnios? E os espíritos esclarecem. São talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Então, eles voltam aqui no mesmo ponto da anterior, quando eles lançaram o conceito de que nós escolhemos a prova antes de encarnar. Porém, ainda que lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Então, a gente precisa ter muita atenção nessa fala aqui, né? Lançais a conta do destino, que as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas.
Então, se a gente não passa tempo com nós mesmos, se nós não observamos as nossas escolhas, a gente vai sempre tirar o nosso da reta e culpar o destino, o azar, ou, isso é uma prova, uma expiação. Mas, às vezes, nós estamos fazendo escolhas que nós não temos consciência. Às vezes, nós estamos só repetindo padrões que estão no nosso inconsciente, que estão enraizados nos nossos hábitos por diversos dias e diversos séculos. E a gente faz coisas que a gente nem sabe que faz. Então, tem uma amiga, uma vez, que ela falou o seguinte: Pedro, eu gravei um áudio para uma pessoa. E, de repente, a pessoa, do nada, começou a falar que eu estava muito brava, que eu estava isso, que eu estava aquilo. E eu gravei o áudio para a pessoa normal. Aí eu fui no meu WhatsApp e escutei o meu próprio áudio. Quando eu escutei o áudio, aí é que eu dei conta de como que eu falo de uma maneira que as pessoas interpretam que eu estou brava, sendo que eu não estou. Mas a forma como eu falo, eu tenho agora a clareza de que eu dou a sensação de que eu estou muito bravo com a pessoa. Então, olha só, o jeito de falar daquela pessoa, para ela era o normal. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que vivem conversando, mas lá no volume 100, que só sabem falar gritando? Às vezes, para aquela pessoa é o normal aquilo. Ela está acostumada com isso. Mas, quando ela vai se relacionar com uma outra pessoa, a pessoa que não está acostumada com isso, por exemplo, estranha. E aí vai comentar com ela: opa, por que você está gritando? Ela falou: não estou gritando, estou falando no meu volume normal. E aí, quando dá esse contraste, gera uma consciência de: opa, uma pessoa está falando no volume 100, a outra está no volume 50, aí eu dou conta de que existem dois níveis. Aí eu começo a me conhecer: opa, então será que essas questões que as pessoas não gostam de mim, ou que acham que eu estou sempre brava, será que não é porque eu falo muito alto? Então percebe que, a partir do momento em que eu me conheço, que eu tomo consciência, a partir do contraste, sobre as minhas escolhas, sobre os meus hábitos, eu posso identificar faltas que são minhas e que não são do destino? Por isso o processo de conhecimento e autoconhecimento é tão importante. Porque senão, se a gente não trata de ter pura consciência dos nossos males, a gente começa a culpar o céu, começa a culpar Deus, sendo que às vezes é a gente mesmo que está causando tudo isso, né? Mercedes. Ô Pedro, boa noite, gente. Aqui você fala que as provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Como eu sei que você gosta do livro Renúncia, da Alcione, ela sofreu o livro inteiro. Eu chorei o livro inteiro por ela. E ela não tinha necessidade de sofrer tudo aquilo. Ela pode ter vindo, a pessoa pode vir para amenizar as faltas de outros, nesse caso? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Eu entendi. Eu não vou sei se entrar. Eu vou pedir licença para entrar. Com essa fala dessa moça que falou por último, né, aí a gente nos leva a pensar em Jesus. Jesus, Espírito puro, ele aceitou. Ele não tinha que passar por prova nenhuma. Ele aceitou vir trazer a boa nova para nós, para a humanidade, por amor. Assim foi a Celina. E eu estava olhando aqui no Livro dos Espíritos, na questão 260, fica bem claro sobre a prova, que diz assim: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Aí a resposta para Kardec: forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia para lutar contra o instinto do roubo. Preciso é que se ache em contato com gente dada a praticar roubar. Então, aqui é sobre a prova. Cada espírito sabe onde é que se equivocou, que errou, e ao chegar na espiritualidade, ele, depois de ser evangelizado, dele tá bem, já está em condições de estudar o evangelho, de trabalhar, de ajudar os sofredores que estão chegando, como ele foi recebido, ele vai se dar conta
dos seus equívocos, dos seus erros, e vai escolher, entre tantos erros, vai escolher talvez um erro que ele cometeu praticamente a encarnação toda, que era roubar o semelhante. E aí pede para voltar para chegar na família que onde tenha ladrões, que a família gosta de estar não dando, por exemplo, o troco, se tem um mercado, alguma coisa assim, por exemplo, então não dá o troco certinho para o cliente, para aqueles irmãos que vão fazer compra e dão o dinheiro, pagam e ficam esperando o troco, mas sempre fica faltando um centavinho. Então, esse espírito pede para vir nessa família para vencer essas provas de que ele tinha esse hábito de passar os outros para trás. Então, isso se repete. Provas se repete muito na vida da nossa vida, naquilo que mais nós pecamos, não é? Então, nós, quando passamos a estudar a doutrina espírita e passamos a nos vigiar, porque isso aí é sério, o livre-arbítrio, aí a gente passa a entender o que é o livre-arbítrio, a gente passa a entender o que é nos conhecer profundamente, prestando atenção em todas as nossas atitudes, todos os dias, noite, como é que eu falo, como é que eu me expresso, como é que eu chego no meu semelhante, se eu sei ouvir, se eu fico em silêncio enquanto o outro ouve, e eu vou captando onde é que estão os erros daquela pessoa, não para criticar, mas para falar coisa boa, para levantar a autoestima, para ajudar a ser forte, para vencer as provações. Porque provas todos nós passamos, nós estamos nesse mundo de prova e expiação, porque ainda estamos necessitados disso. E para nós vencer todas essas situações, seja qual for, é assim, é nos conhecendo, é tendo muita boa vontade, e sempre pensando, se aquela pessoa ali que sabe falar com calma, aquela pessoa ali que sempre nos ensina a fazer prece, que nos ensina, principalmente na casa espírita, quem vai lá para ouvir palestra, né? E é convidado a estudar, para nós fazer nossa reforma íntima, é isso. É cuidar nossas atitudes, nosso jeito de falar. E se nós tínhamos o hábito de criticar, de julgar, eu costumo dizer assim, ó, se nós tínhamos o hábito de atirar areia no olho do nosso irmão, nós vamos começar a baixar a mãozinha. Vamos parar de criticar, vamos parar de julgar e olhar para dentro de mim, para dentro de nós. Como é que eu sou? Como é que eu ajo? Como é que eu falo com meus irmãos e com as minhas irmãs? E aí a gente vai caindo a ficha, porque aí a gente vai enxergando dentro da gente os nossos defeitos. E aí nós não temos que nos preocupar se eu estou passando por prova, expiação, se eu já estou me cuidando, se eu já estou me observando, eu estou nessa lição árdua do dia à noite para saber como é que eu ajo durante o meu dia à noite. Porque aí eu já estou evoluindo. Eu falei muito, obrigada, desculpa. Não, tranquilo, Pipita. Eu vou pegar aí só o seu exemplo, porque deu a nossa hora só para responder a Mercedes aqui, depois a gente pode aprofundar, porque esse é um bom tema de uma palestra. Eu vou querer fazer uma palestra disso. Quando você perguntou e ela falou de Jesus, o exemplo que me veio foi de quando o Cirineu carrega a cruz do mestre. Ele não precisava carregar a cruz, mas ele toma sobre si a cruz do outro para poder ajudar o outro, sabe? Então, é o exemplo da prova, ele passa por muito disso, porque a Alcione, ela não tinha necessidade nenhuma, como você mesmo disse. Mas a partir do momento em que nós viemos ao mundo espiritual, nós sofremos a influência da matéria, né, para o mundo material. Mas ela passa ali a tomar essas provas sobre si, é como se, é esse exemplo, é essa imagem é muito boa. É pegar um pouquinho da cruz lá do outro, para que o outro consiga dar uma respirada, para continuar carregando, e ele está ali do lado, sabe? Ó, quando você cansar, você passa aqui um pouquinho, porque essa cruz você ainda precisa carregar um pouquinho, sabe? Então, se ela não está ali para dar o suporte a esses espíritos que estão ligados ao coração dela, eles não provavelmente sucumbiriam novamente. Então, ela só encarna para isso, para passar por tudo aquilo, para que os amores que ela tem ligados ao seu coração consigam progredir.
Por isso é aquela frase belíssima, né? Voltarás um dia por amor. E esse amor que nós ainda não conhecemos é o amor que tudo sofre, que tudo suporta, para que queira ver de fato o outro avançar e seguir, né? Então é bem bonito. Essa imagem é emocionante. É isso. É isso, Saninha. Pedro, você tinha uma nota. Você vai ler, vai deixar a nota para depois? Como é